O capítulo 235 de Jujutsu Kaisen, ele foi absurdamente épico, principalmente porque os fatos que aconteceram nele já vêm sendo preparados desde o capítulo 233. No final do capítulo 233, nós vemos um pensamento de Gojo em que ele diz: então só há uma maneira de acabar com Mahoraga com um único golpe. É um ataque com risco grande, já que Sukuna vai estar atento. Só pelo fato de estarem priorizando me pressionar ao invés de se adaptar ao vermelho comprova essa hipótese. Mas não tenho outra escolha. Vou ter que usar uma técnica do vazio irrestrita. Já no final do capítulo 234, depois de Satoru Gojo destruir a Quimera com um azul, o narrador diz: 41 segundos depois disso, no campo de batalha em Shinjuku, o Gojo mais uma vez deixará uma marca no local com a técnica do vazio roxo. Por causa disso, todos nós já estávamos aguardando por esse roxo violento que Satoru Gojo ia usar. E é claro, isso aconteceu neste capítulo. Dito isto, vamos agora para a narração e análise do capítulo 235 de Jujutsu Kaisen. Mas antes, deixa aí o seu likezão e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. E sem mais enrolação, vamos para o capítulo. E quem é mais forte, você ou ele? Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. O capítulo começa com a Quimera sendo totalmente destruída no plano de fundo. Então, o narrador diz: com um segundo flash negro, Satoru Gojo sentiu uma onda de empolgação, enquanto pela primeira vez em 1000 anos, o Rei das Maldições sentiu nervosismo. O combate continua de maneira frenética, Gojo lutando contra Mahoraga e Sukuna e pressionando os dois na base da porrada. Satoru Gojo usa mais um flash negro em direção a Sukuna, porém Mahoraga bloqueia o golpe e acaba voando longe. Satoru Gojo começa a entoar o encantamento para utilizar o vermelho, e o narrador diz o seguinte: antes da técnica amaldiçoada ser ativada, o marco inicial da energia amaldiçoada é quando ela preenche o feiticeiro. Antes da ativação de uma expansão de domínio, um acerto garantido e outras técnicas poderosas, sempre haverá um marco inicial. Mesmo Gojo Satoru, com sua imensa eficiência em usar a energia amaldiçoada, não é uma exceção. E isso fica ainda mais aparente na técnica do vazio roxo. Baseando-se na entoação e a escala da energia amaldiçoada, Sukuna pensou que o marco inicial se tratava da reversão da técnica amaldiçoada vermelho, e esta concepção não estava errada. E com isso em mente, Sukuna pensou em fazer o Mahoraga ser atingido por esse vermelho e fazê-lo se adaptar ao vermelho logo, só por garantia. Porém, Satoru Gojo não dispara ao vermelho nem em direção a Mahoraga e nem em direção a Sukuna. Ao invés disso, ele dispara para cima. Nesse momento, Sukuna fica mais nervoso ainda. Ele percebeu que algo estava errado, e então ele grita para o Mahoraga fazer alguma coisa. O narrador continua: a técnica do vazio roxo é formada ao misturar lapso e reversão, que produz uma investida de uma massa imaginária. E logo à frente do vermelho disparado por Gojo, estava a técnica amaldiçoada ainda ativa azul, que havia esmagado a Gito. Assim como aquele que acertou o Sukuna por trás, o vermelho carece de inércia antes de explodir. A ordem dada ao Mahoraga foi para impedir a mistura das duas técnicas. Neste caso, ele foi atrás do azul, uma vez que já estava adaptado e poderia apagá-lo facilmente. Na mente do Mahoraga se passava apenas um pensamento: cumprir ordens. Contudo, galera, usando mais uma vez o azul, dessa vez para se locomover rapidamente, Gojo Satoru ficou entre a técnica ativa azul e o Mahoraga, acertando-lhe um grande soco. O narrador explica: o azul não escolhe um alvo, ele atrai todos indiscriminadamente, não afetando o Mahoraga, já que estava adaptado. E por isso, a adaptação se tornou um problema, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Porém, Sukuna não ficaria parado ao ver o vermelho e se misturar com o azul para formar o roxo. E antes de poder se misturar com o azul, Sukuna tenta explodir o vermelho com um disparo, utilizando a postura do sangue perfurante. Porém, Gojo avança em sua direção e lhe acerta um soco. Sukuna diz: tarde demais, afinal a técnica já havia sido disparada em direção ao vermelho e iria detoná-lo. Porém, Satoru Gojo mais uma vez entoa o cântico para fortalecer o azul, e a entoação para o azul em um curto período de tempo
fortaleceu a técnica e com a entoação, a liberação de energia do azul foi restaurada e atraiu o disparo com a postura de sangue perfurante do Sukuna. E nesse momento, senhores, nós vemos o vermelho e o azul se misturando. A cena muda rapidamente para o pessoal assistindo e vemos Yuta se desculpando com o Kusakabe Sensei. Ele diz: se eu tivesse ido lá e me tornasse um fardo, ele não teria conseguido fazer isso. Senhores, nesse momento, nós vemos Satoru Gojo com a cara psicopata, Sukuna com a cara assustada e Mahoraga com a cara sem olhos. E nesse momento, Gojo diz: Vazio roxo. Nós vemos uma grande explosão destruindo tudo pela cidade. Podemos ver o leme do Mahoraga sendo totalmente destruído. Shinjuku está em pedaços, praticamente tudo devastado. Dos escombros surge Sukuna, o rei das maldições, totalmente devastado, as suas pernas com grandes danos, e ele está sem a sua mão esquerda. Nós vemos também Satoru Gojo bastante danificado, porém ele está se recuperando bem rapidamente. Então Satoru Gojo explica um rosto restrito que não é direcionado a um alvo específico e que acerta até em mim, mas pode ver que os danos que recebemos foram diferentes, e o fato de ser a minha própria energia amaldiçoada deve ter tido um grande impacto nisso. Mas no fim, deu tudo certo. Em sua mente, nós vemos ele pensando: primeira vez que me autodestruo assim, porém ele está sendo observado por seus alunos e tem que se exibir um pouquinho. Como meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. E ele diz: esse meu improviso de ativar o rosto remotamente foi foda, não é? E vemos uma análise de Kusakabe sobre a situação em que acontece a luta. Um Gojo que recuperou a liberação da sua técnica amaldiçoada reversa com os flash negros contra o Sukuna, destruído com a cura reduzida sem o Mahoraga e incapaz de causar qualquer dano sem poder usar a amplificação. Então, sim, Satoru Gojo venceu. Você perde? Não viaja. E é isso aí, galera, esse foi o fim do capítulo e teremos uma pausa na próxima semana. Eu acho importante destacar que quem fala que Gojo venceu foi o Kusakabe, baseando-se na análise da situação. Diferente do que muita gente estava pensando, não foi o narrador. Ainda assim, considerando a análise de Kusakabe, é bem lógica, Satoru Gojo realmente venceu a luta. Ele enfrentou Sukuna e Mahoraga e saiu vitorioso. Porém, temos que lembrar que o combate ainda não acabou. Sukuna ainda tem mais uma carta na manga, que é o presente da Yorozu. Ainda não foi revelado o que é, e eu tenho certeza que isso pode pegar o Gojo de surpresa. Também temos que nos preocupar com Uraumi e Kenjaku, que não sabemos o que está fazendo. Dito isso, galera, comentem aí Satoru Goat. E é claro, não esquece de deixar o likezão, e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Infelizmente hoje eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus!